juntos nos seus 971 da Araguaia FM. Melhor som, melhor sucesso, ligou, participou. Hoje valendo aí um show para na verdade, um ingresso para o show. Olá, eu sou o professor Jeová Canhete, esse é o canal O Curso da História. Falaremos sobre história geral do Brasil, da América, atualidades, as notícias que vem ganhando aí os telejornais do Brasil e do mundo, de uma forma reflexiva, de uma forma sintética, para que você possa acompanhar, para que você possa entender exatamente o que está acontecendo nesse tabuleiro global. Antes de mais nada, eu peço que você inscreva-se no nosso canal, acione o sininho que aparece logo aí, para que toda vez que nós tivermos um vídeo novo, você seja notificado, ok? Muito bem, na última gravação nossa, nós falamos aqui sobre... Não foi a última, foi uma gravação de outubro. Nós falamos sobre um tabuleiro chamado Oriente Médio. Se você entrar aí no nosso canal, você vai ver esse vídeo aí. E hoje eu quero começar a nossa série de gravações 2020 falando sobre o Oriente Médio, evidentemente, especificamente sobre o Irã. Então recebi muitas mensagens de alunos, de ex-alunos, aqueles que acompanham os nossos canais, para que nós falemos um pouquinho aqui sobre esse episódio envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Então, olha só, eu gostaria de abordar 3 aspectos fundamentais sobre esse conflito. O primeiro aspecto tem a ver com o Irã em si mesmo. Quando você pensa em Oriente Médio, se você imaginar um tabuleiro, foi isso que eu denominei numa aula anterior, se você imaginar um tabuleiro, esse tabuleiro chamado Oriente Médio, o Irã, ele não é uma peça qualquer. O Irã é uma peça central. O Irã é uma peça fundamental. Nós estamos lidando com um dos maiores países do Oriente Médio. Estamos lidando com um país que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Estamos lidando com um país que tem uma posição geoestratégica fantástica, por isso interesses americanos, interesses chineses, interesses russos, Só para que você tenha uma ideia, na geopolítica do Oriente Médio, o Irã tem fronteira com o Iraque, faz fronteira com a Turquia, faz fronteira com o Tadiquistão, com o Cazaquistão, com o Uzbequistão, com o Afeganistão, com o Paquistão. O Irã dá acesso ao Golfo Pérsico, o Irã, enfim, tem uma posição fantástica nesse tabuleiro. E esse é, obviamente, um dos interesses. É claro que tudo isso não teria nenhum efeito se o Irã não fosse, como é, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mas vamos aqui então entender as razões de Donald Trump, para ter feito primeiro o ataque que levou à morte do general iraniano, o Soleimani, por que Trump tomou essa decisão e quais são as repercussões desse ataque. Bom, primeiro porque, como eu disse, o Irã é uma peça fundamental e é hostil aos Estados Unidos, é hostil desde 1979. O Irã tinha um governo pró-Ocidente, o Shah Reza Pahlavi, era um governo pró-ocidental, mas em 1979 ocorre no Irã, e no ano passado completou 40 anos, gravei um vídeo falando sobre isso, mas enfim, em 1979 ocorre a Revolução Islâmica no Irã, a revolução conhecida como Revolução Xiita. Essa Revolução Xiita, ela derruba no Irã o aliado norte-americano, aliado pró-ocidental, que era o Shah Reza Pahlavi, e conduz ao poder o Ayatollah Khomeini. O Khomeini é um governo extremamente hostil ao Ocidente, a tudo que o Ocidente representa, os Estados Unidos e a países europeus. Por quê? Porque o Khomeini ele vai implantar no Irã uma teocracia. Ele transforma um país que até então era um país laico num país teocrata. O que é um país teocrata? É aquele onde o poder político e o poder religioso estão nas mãos do mesmo indivíduo ou do mesmo grupo de indivíduos. Então, quando eu falo que quem era o chefe maior do Irã, como ainda hoje é com o Ayatollah Ali Khamenei, quem era o chefe maior é um Ayatollah, que é uma liderança religiosa, isso implica dizer que o Estado não é exatamente um Estado laico, é um Estado teocrático. Então, com a chegada do Ayatollah Khomeini ao comando do Irã, a relação com os Estados Unidos se deteriorou drasticamente.
Primeiro porque o Ayatollah vai governar o país a partir de princípios religiosos, né? A partir do princípio da Sharia, que é a lei islâmica mais fundamentalista. Outro ponto importante é que é uma revolução xiita. O Irã é o maior país xiita do mundo, né? A maioria esmagadora da população do país é da vertente xiita do islamismo. Isso por si só implica um conservadorismo religioso muito maior, implica uma ruptura muito maior com o Ocidente. É equivocado, aqui fazendo um comentário, essa ideia geral que as pessoas têm de porque é xiita é terrorista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Terrorismo é uma conduta, é uma prática que você pode encontrar em vários grupos, inclusive cristãos, né? Ao longo da história tivemos inúmeros deles. Depois gravaremos uma aula sobre terrorismo e falaremos sobre isso. Mas xiita é conservador, né? Tem um conservadorismo religioso, né? Da Sharia, daquele manto que as mulheres são a burca, que as mulheres são obrigadas a cobrir o rosto todo e tal. Enfim, e entende que o Ocidente deturpa esses valores tradicionais. Então, naturalmente, vira um inimigo do Ocidente nesse sentido. Essa Revolução de 79, ela foi dramática porque a embaixada americana foi ocupada, né? E os representantes da embaixada foram feitos reféns, né, do movimento iraniano por mais de 400 dias. Foi uma das maiores crises diplomáticas, né, da história de todos os tempos, não só da história recente. Então isso criou uma situação de um mal-estar muito grande entre Irã e Estados Unidos, e sempre foi assim. De lá para cá isso nunca mudou. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que o Irã é o maior adversário do Estado de Israel. Né? Você sabe que nessa região do Oriente Médio tem 16 países, 15 são muçulmanos, um é judeu, que é o Estado de Israel, que é ponta de lança dos interesses norte-americanos e ocidentais no Oriente Médio. E o Irã é o principal adversário do Estado de Israel. Tá? Então esse é um outro aspecto, porque obviamente essa relação estreita entre Israel e Estados Unidos tem também no Irã um adversário. Israel, por exemplo, lança ao mundo todo a ideia de que é o governo iraniano, e de certa forma eles têm razão, que fomenta a maior parte desses grupos, aí sim, grupos terroristas que fazem ataques ao Estado de Israel. Então esse é um segundo aspecto. Um terceiro aspecto desse incômodo que o Irã causa aos Estados Unidos, e o Trump não é o primeiro a sentir esse incômodo. Lembre-se você que George Bush havia ameaçado invadir o Irã durante o seu governo, não fez, ocupou o Iraque, mas não invadiu o Irã. É essa questão mesmo eleitoral. Isso é um terceiro ponto, você não pode desconsiderar os interesses eleitorais. Você tem que levar em consideração que o Donald Trump vem sofrendo um processo de impeachment que já foi aprovado no Congresso, né? Provavelmente não passará no Senado, mas que é um desgaste para o governo dele, né? Esse ano é um ano de eleição nos Estados Unidos, então você já tem a prévia eleitoral, um governo que apesar da economia estar muito bem, politicamente ele vai muito mal. Então claro que mexer com essa questão do Irã é sempre uma questão que resulta em votos. Nos Estados Unidos isso é muito forte, essa coisa mesmo de combate ao terrorismo, de ter matado os dois mais importantes terroristas, né? O al-Baghdadi, que era líder do Estado Islâmico, e agora o Soleimani, né? Então isso rende voto nos Estados Unidos. Obama fez isso quando mandou matar o Osama Bin Laden, Bush fez isso quando invadiu o Iraque, mandou matar o Saddam Hussein, e o Trump não está fugindo a essa cartilha. Então isso também tem que ser computado. Então esse é um outro aspecto, né? Então é preciso que você considere tudo isso, a posição geográfica do Irã, a relação que o Irã tem histórica como desafeto norte-americano. Um outro elemento, a questão presidencial, que eu acabei de falar, a corrida presidencial, o Trump não está fazendo isso aleatoriamente. E um outro ponto que vale ressaltar, para que nós possamos aqui nos encaminhar para o final, é a interferência que o Irã vem exercendo no Iraque. O que aconteceu no Iraque? Em 2003, na Segunda Guerra do Golfo, o Bush invadiu o Iraque e destituiu, levando inclusive à morte do Saddam Hussein. Até aí, aparentemente, isso rendeu popularidade a ele, rendeu voto, rendeu até um certo capital político, não tenha dúvida. O problema é que ao derrubar o Saddam Hussein, o governo americano não conseguiu criar no Iraque um governo que se afirmasse como legítimo.
né? E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o Iraque também é um país de maioria xiita, né? São os dois países de maioria xiita, o Irã e o Iraque. Então, quando você tira o Saddam Hussein, que era sunita, que para bem ou para mal mantinha um certo controle sobre esses grupos que são minoritários dentro do Iraque, quando você tira o Saddam Hussein, você desequilibra esse jogo. Qual é o governo que foi colocado no lugar de Saddam Hussein? Qual é o reconhecimento que o povo iraquiano tem desse governo? Todo mundo entende que é um pseudo-governo, todo mundo entende que é testa de ferro de interesses americanos, e isso aumentou a influência radical dentro do Iraque. Não por acaso vai surgir no Iraque a Al-Qaeda, vai surgir o próprio Estado Islâmico. O Estado Islâmico surge dentro do Iraque, é um desmembramento da Al-Qaeda, e essa influência cada vez maior do Irã dentro de grupos ali no Iraque. Então, é emblemático quando o Trump ataca o general iraniano em território iraquiano. E a resposta do Irã também foi uma resposta dentro do território iraquiano, por conta dessa trama toda. Essa trama, ela não para aí. Eu vou parar, porque senão vira, né? Obviamente o seu entendimento corre risco se você não me acompanhar aqui, né? Mas eu vou parar. Mas essa trama, ela se estende, por exemplo, só para você ter uma ideia, à Síria. É uma mesma trama que vai lá para dentro da Síria, né? Aquela tentativa, por exemplo, não, né, do Obama e agora do Trump, de derrubar o Bashar al-Assad, e não conseguiu. Por quê? Porque o Assad também conta com esse apoio de grupos que têm um receio muito grande do avanço, por exemplo, né, dessa ocidentalização. O Assad, assim como o próprio governo iraniano, tem apoio da China e da Rússia. E aí o último capítulo que eu quero comentar. Então, só para a gente sintetizar. A posição geográfica do Irã, o passado histórico conturbado na relação entre Irã e Estados Unidos, Revolução de 79, a hostilidade do Irã em relação ao Estado de Israel, tá claro? Por isso fomenta grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, que invariavelmente fazem ataque a Israel, o aumento da presença do Irã dentro do Iraque, do xiismo iraniano no xiismo iraquiano, e por fim, a questão eleitoral do Trump, foram 5 até agora, a questão eleitoral, e o último elemento é Rússia e China. Rússia e China sabem que essa peça do tabuleiro não é uma peça qualquer. Então Rússia e China não apoiaram, não aprovam as sanções promovidas pelo governo americano e pela União Europeia, porque a Rússia se beneficia do governo iraniano, né? Todo o aparelhamento militar, todo o suporte, digamos assim, militar que o Irã tem é oriundo da Rússia. Economicamente tem a questão do petróleo, dos gasodutos, dos oleodutos, das grandes refinarias. Tem a questão do enriquecimento de urânio, que causa um mal-estar muito grande no mundo. Aliás, segundo Trump, conter o Irã, conter essa iniciativa de enriquecimento de urânio, e a Rússia e a China se beneficiam disso. Tanto porque, né, ter o Irã como aliado, né, da Rússia e da China diminui um pouco essa influência norte-americana lá, como aumenta a influência russo-chinesa nessa região. Então é uma espécie de uma nova Guerra Fria, só que com mais atores, né? Nós temos ali de um lado os Estados Unidos, do outro lado a Rússia e a China, e no meio os interesses ali sendo entremeados. Perfeito? Legal? Então deu para você ter uma breve, não é simples, Oriente Médio nunca é simples, mas nós gravaremos outros vídeos, até porque isso está acontecendo agora, nós teremos desdobramentos disso. O Irã fez um contra-ataque à embaixada, não à embaixada, mas à base americana no Iraque, mas vamos ver se fica só nisso mesmo, vamos ver os desdobramentos eleitorais para o Donald Trump. Se ficar só nisso mesmo, o Trump se beneficia, porque para todos os efeitos não morreu nenhum americano, mas se tiver outras implicações ele pode se prejudicar, né? O futuro histórico, um futuro muito próximo, nos dirá, ok? Então, até o nosso próximo vídeo, e conto com você para você fazer sua inscrição e compartilhar com seus amigos. Perfeito? Um abraço.